Sabe quando a gente fala que um livro é musical? É uma expressão que a gente usa o tempo todo, né? Mas, se pararmos para pensar, o que isso realmente significa? O que acontece quando levamos essa ideia de um romance musical a sério? Hoje a gente vai desvendar essa conexão, indo muito além da metáfora para encontrar um significado bem mais profundo. Ok, vamos começar com a pergunta que está no centro de tudo isso. Como é que o romance, que é feito de palavras, pode ser musical, uma arte que é feita de sons? Parece uma metáfora simples, né? Mas a busca por essa resposta, na verdade, revela um debate acadêmico que já dura décadas. E isso nos leva direto para a nossa primeira parte. Vamos entender a história de um campo acadêmico chamado Estudos de Palavra em Música e o grande enigma que existe bem no coração dele. Olha que curioso, o estudioso Eric Prieto aponta o que ele chama de paradoxo fundamental. Esse campo de estudo já existe há mais de 50 anos, mas parece que ele está num estado constante de autodefinição. Fica a pergunta: por que é tão difícil assim estabelecer as regras do jogo quando a gente compara essas duas artes? E a resposta para essa pergunta está aqui, na nossa segunda sessão: a armadilha não metafórica. É aqui que a gente vai entender a origem desse paradoxo todo. Qual era o objetivo inicial desse campo e por que, no fundo, ele era um beco sem saída. Então, o pessoal que começou com isso queria encontrar ligações literais, sabe? Não metafóricas entre música e literatura. O sonho era ter critérios absolutos para dizer o que torna um texto musical. Mas como a gente vê aqui, o problema é que todas essas ligações são, por natureza, metafóricas. Não tem como escapar. Um romance usa palavras, não notas musicais. Uma transferência literal simplesmente não dá, é impossível. Bom, se a busca pelo literal falhou, qual o próximo passo? Isso nos leva para a grande virada da nossa análise, aqui na terceira parte. A gente precisa abraçar a metáfora. A solução proposta pelo Prieto é uma mudança bem radical de perspectiva. Ele diz que a gente precisa aprender a trabalhar melhor com metáforas em vez de tentar, de alguma forma, superar a própria metaforicidade. Ou seja, o objetivo não é se livrar das metáforas, mas sim entendê-las de verdade. Então, só para deixar bem claro, a ideia não é aceitar qualquer comparação vaga poética. Pelo contrário, a nova tarefa é, na verdade, muito mais rigorosa. É analisar essas metáforas para descobrir as estruturas profundas para onde elas estão apontando. E isso nos traz a nossa quarta sessão. Com essa nova mentalidade, o Preto oferece um conjunto de ferramentas bem práticas para essa nova abordagem. Aqui estão as 5 diretrizes desse novo método. Primeiro, abraçar a metaforicidade. É aceitar que a comparação sempre vai ser figurativa. Segundo, buscar dissonância cognitiva, ou seja, valorizar a surpresa de uma metáfora que não parece óbvia. Terceiro, encontrar estruturas profundas, em vez de cópias literais. Quarto, desessencializar as artes, focando no que elas fazem. E por último, e talvez a mais importante de todas, focar no significado. Sempre se perguntar por que essa comparação é relevante. Vamos nos aprofundar um pouquinho na segunda diretriz, que é fascinante, a ideia de valorizar a surpresa de uma metáfora difícil. O Preto argumenta que as comparações mais valiosas não são as óbvias, sabe? São aquelas que nos desafiam, que forçam a gente a ver a arte de um jeito totalmente novo. E essa citação do Northrop Frye resume isso de forma brilhante. O significado literário de musical é não musical. Parece um paradoxo, né? Mas é uma ideia muito profunda. As metáforas que parecem erradas ou dissonantes muitas vezes nos ensinam muito mais do que aqueles clichês confortáveis que, na verdade, já são metáforas mortas, que perderam a força. Agora vamos para a diretriz número 3 para ver como isso se desenrola na prática. A ideia aqui é sair das comparações superficiais e ir para as estruturas profundas. Mas o que isso quer dizer exatamente? Vamos pegar um exemplo clássico que sempre deu um nó na cabeça dos críticos, o famoso episódio Sereias, do romance Ulisses, de James Joyce. A pergunta que sempre fizeram é: aquilo é realmente uma fuga musical? A resposta é que a pergunta em si está errada. Ficar discutindo se a forma do texto é uma imitação literal de uma fuga musical é um debate que não leva a lugar nenhum. O Joyce não estava copiando a forma musical. Ele estava usando a fuga como uma metáfora para uma estrutura profunda, um princípio muito mais geral. E nesse caso, o princípio era o da simultaneidade, a capacidade que a mente humana tem de processar vários fluxos de informação ao mesmo tempo. E isso nos leva à nossa sessão final, onde a gente consegue ver o grande resultado dessa nova abordagem.
Ela não só ajuda a comparar as artes, mas muda a forma como pensamos sobre a arte em si. Para entender isso, a gente recorre ao filósofo Nelson Goodman. Ele nos ajuda a desessencializar as artes. A proposta dele é: vamos parar de tentar definir o que a arte é e focar no que a arte faz. O Goodman faz uma distinção que é fundamental. A literatura, em geral, se baseia na denotação, que é o mundo do conteúdo. A palavra árvore denota, aponta para uma planta real. É o ato de contar. Já a música, por outro lado, funciona muito pela exemplificação. O mundo da forma. Uma melodia triste não diz que está triste, ela exemplifica a tristeza. É a comunicação através do mostrar. E aqui vem a grande sacada. Um romance que a gente chama de musical não está tentando virar música. Ele está, na verdade, chamando a atenção para o seu próprio poder de mostrar. Ele está destacando suas qualidades formais, estruturais, de textura, a sua capacidade de comunicar significado não só através do que ele diz, mas de como ele diz. Então, qual é a lição que fica de tudo isso? Primeiro, é preciso parar de procurar por conexões literais entre as artes. Em vez disso, a gente tem que abraçar a metáfora como uma ferramenta poderosa de descoberta. A partir daí, podemos procurar por aquelas estruturas profundas que conectam toda a expressão humana. No fim das contas, o objetivo, segundo Prieto, é algo muito maior. É chegar a uma teoria geral de como nós, seres humanos, criamos significado. E isso nos deixa com uma última reflexão. E se o objetivo de comparar as artes não for só encontrar o que elas têm em comum, mas, na verdade, descobrir tudo o que mais elas podem vir a ser?